Meu irmão e minha irmã, hoje dia 21 de outubro, sábado da 28ª semana do Tempo Comum. Antes de meditar o Evangelho de hoje, gostaria de agradecer as mensagens que foram enviadas nesses dias em que nós não pudemos publicar o Evangelho de cada dia. Felizmente, alguns dias vai acontecer assim, porém a nossa vontade é de todo dia poder publicar a mensagem, o Evangelho, a homilia de cada dia. Por isso, muito obrigado a você que vem nos acompanhando e não desista. Estamos aqui, seguimos em frente. Vamos então escutar o que nos diz para nós hoje o Evangelho segundo Lucas. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós estamos escutando nesses últimos dias Jesus que vem falando com os seus discípulos, vem lhes dando algumas orientações práticas. Ontem falava a respeito do dever de fugir de todo tipo de hipocrisia e de levar uma vida coerente com aquilo que se professa com a boca. Hoje Jesus fala a respeito do juízo final, podemos dizer assim, daquele dia em que nós seremos chamados a dar contas daquilo que nós fizemos ou deixamos de fazer. E Jesus diz: os anjos poderão ser testemunhas naquele dia. De fato, se nós nos recordamos, alguns dias atrás, Jesus falava a respeito disso justamente, que os anjos das crianças, os anjos dos pequeninos, podem dar testemunhos negativos contra nós que talvez possamos ter desprezado os pequeninos. Então Jesus fala: preparai-vos para o dia do juízo final, porque naquele dia devereis dar conta. Se a vida vossa foi coerente aqui, lá naquele dia, eu mesmo serei testemunha a vosso favor. Porém, se a vida de vocês aqui não foi coerente, não foi de acordo com o Evangelho, talvez o dia do juízo vai ser um pouco complicado. Jesus fala ainda a respeito dos pecados contra o Espírito Santo. Pecar contra o Espírito é a mesma coisa que pecar contra Deus, porque o Espírito Santo é Deus mesmo. Por isso não se pode perdoar pecados deste tipo, porque quem nega a Deus nega tudo, não acredita, está fora totalmente da comunhão com Deus. Por isso é preciso ter o Espírito Santo como advogado, como aquele que inspira, que ilumina, que direciona as nossas atividades. O que é então que este Evangelho pode dizer para nós neste dia? Primeira coisa é lembrarmos de Jesus que nos dizia ontem, diz hoje também, de um modo implícito: não tenhais medo. Não ter medo do quê? De falar de Jesus, de anunciar o seu nome, de dar testemunho com a vida, de fora da igreja ser coerentes com aquilo que nós professamos dentro da igreja, não ter medo. De fato, o mundo nos assusta, às vezes é difícil professar a fé em Jesus, também fora, no trabalho, com os amigos, na internet. Às vezes é fácil professar dentro da igreja, por isso não ter medo de ser coerentes, ou seja, de corresponder o que eu professo com os lábios dentro da igreja, por exemplo, também professar fora com as minhas atitudes, com os meus gestos. Ainda é preciso lembrar que Jesus quer cooperar conosco, se a gente coopera com Ele. Ou seja, se a gente testemunha o seu nome, testemunha o seu Evangelho, nós estamos sendo, como Jesus, anunciadores do reino de Deus. Estamos cooperando com a sua missão. Ele então vai cooperar conosco, vai nos dar forças, vai nos dar energias. No fim, como dizia o Evangelho, vai ser o nosso defensor, vai testemunhar ao nosso favor. E por último, é preciso suplicar sempre ao Espírito Santo, nosso advogado, nosso defensor. Diz Jesus no Evangelho, na hora das perseguições, na hora que nos prenderem, quem vai falar através de nós é o Espírito, se a gente deixar. Por isso, suplicar sempre, Espírito Santo, dá-me os seus dons, os dons da sabedoria, da fortaleza, do temor de Deus, da ciência, do conhecimento, para que eu possa resistir ao inimigo, resistir às perseguições, aquilo que me quer afastar de ti. O Espírito Santo está pronto para nos inspirar, para nos direcionar. É preciso então ser dóceis à ação do Espírito,
consultá-lo, escutar aquilo que nós chamamos às vezes de voz da consciência, que é sim o Espírito que está falando em nós. Por isso que, inspirados por essa palavra, a gente possa não ter medo de falar do nome de Jesus, sempre e em qualquer lugar, vamos dizer, fortificados, enrobustecidos pelo Espírito Santo que quer agir em nós. Que a bênção de Deus seja derramada sobre você neste dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.